Você está ouvindo o Vida Estudantil, o podcast do portal vidaestudantil.com. Eu sou o Felipe e o que acontece no Congresso, fica no Congresso. Eu sou o Juliano e estou muito ansioso para o próximo congresso. E estamos de volta para falar sobre eventos acadêmicos, congressos, simpósios e encontros. Por que essas atividades são importantes e qual é o impacto delas na vida de pesquisadores e instituições de pesquisa de todo o país. Mas antes da gente ir para a pauta, como as pessoas podem fazer para entrar em contato com a gente? Bom, para falar com a gente, você pode mandar um e-mail para podcast@vidaestudantil.com ou mesmo interagir conosco nas redes sociais. Você nos encontra no Instagram como @portalvidaestudantil e no Facebook como vidaestudantil.com/Facebook. Nós temos também disponibilizado nossos episódios em nosso canal do YouTube com uma imagem estática. Se você prefere ouvir por lá, acesse no nosso canal vidaestudantil.com/YouTube, participem e comentem as nossas postagens. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre eventos acadêmicos. O que são eventos acadêmicos ou o que a gente quer dizer por eventos acadêmicos? Eventos acadêmicos podem ser desde um encontro, como eu também já participei diversas vezes na graduação de encontros de engenharia, em que um grupo de alunos da minha universidade organizava uma série de palestras na própria universidade, com pesquisadores e profissionais no ramo de engenharia, em que eles iam lá e falavam sobre o mercado de trabalho, sobre a atuação profissional deles, ou até sobre a atuação da própria engenharia. Às vezes como a engenharia se relacionava com o meio ambiente ou com a sociedade ao redor dela e as pessoas ao redor dela. Esses são eventos acadêmicos que a gente chama de encontros. Então você tem um encontro de engenharia elétrica, eles também são chamados de semana de engenharia elétrica ou semana de engenharia mecânica. Qualquer coisa assim em que você, na sua própria universidade, entra em contato com determinadas pessoas que são gabaritadas na área em que elas atuam, para que elas possam ir lá e dar um feedback ou uma palestra sobre o que elas vivenciam na vida profissional delas. Nós não vamos focar muito nesse tipo de evento. A nossa ideia nesse programa é falar principalmente sobre os eventos que são os congressos e os simpósios. E ao longo do programa inteiro a gente vai falar tudo como se fosse só congresso. Então, dentro dessa ideia, o que são os congressos? Normalmente a gente pode dividir os congressos entre congressos regionais, nacionais e internacionais. E aqui no programa a gente vai falar mais sobre os nacionais e internacionais. Como é que funciona um congresso nacional? Normalmente você vai ter uma sociedade. Então, na minha área, por exemplo, a sociedade que organiza os principais congressos nacionais na área em que eu atuo é a Sociedade Brasileira de Automática. Então, ela organiza uma série de congressos e simpósios. Esses congressos são organizados junto com uma instituição de ensino. A sociedade, juntamente com essa instituição de ensino que vai organizar o congresso, eles se unem e organizam um congresso ou na própria instituição de ensino ou em um hotel ou algum outro espaço apropriado para isso na cidade onde a instituição de ensino está. Então, normalmente, esses eventos são itinerantes, ou seja, eles acontecem em cidades diferentes ao longo do Brasil. E também são frequentes. Então, cada congresso tem uma determinada frequência. Então, você pode ter congressos que são anuais, congressos que são bianuais. E aí, a cada edição do congresso, ele é organizado na cidade em que se encontra a instituição de ensino que se prontificou a reunir, a organizar esse congresso. Obviamente, esse tipo de evento também conta com o apoio, principalmente financeiro, de agências de fomentos, como a gente tem no Brasil, né, as agências como o CNPq, isso no âmbito nacional. No âmbito internacional, você tem, obviamente, a possibilidade de fazer congressos nas mais variadas localidades do globo e sobre os mais variados assuntos envolvendo as áreas que for do interesse dos pesquisadores. Por que esses congressos são organizados? A grande sacada dos congressos é reunir os pesquisadores de uma determinada área para que nesse congresso eles possam conversar sobre as pesquisas que eles estão desenvolvendo e até mesmo
reunir também representantes da indústria para, às vezes, fazer essa conversa entre a área acadêmica e a área industrial. Então, é organizado esse congresso, esse evento, e os pesquisadores podem enviar os seus trabalhos, submeter os seus trabalhos a esse corpo do congresso que vai corrigir esses trabalhos, e então esses trabalhos estarão disponíveis para que esses pesquisadores possam defender esses trabalhos no congresso. Que a gente chama de defender nada mais é do que apresentar esses trabalhos no congresso. Então, como é que mais ou menos isso funciona? Cada congresso tem o seu calendário. E dentro desse calendário existe um período adequado em que você pode enviar ou submeter o seu trabalho a esse congresso. Normalmente, isso é em formato de um artigo, totalmente organizado, em que você tem introdução, fundamentação teórica, enfim, e você submete o seu trabalho a esse congresso. Uma vez submetido o seu trabalho a esse congresso, dentro do calendário do congresso, o próprio congresso vai ter um determinado tempo para enviar o seu trabalho a diversos revisores que vão corrigir o seu trabalho e avaliar se ele está de acordo com esse congresso ou não. Se eles decidirem que o seu trabalho está com uma qualidade ou ele não tem muito a ver com aquele congresso ou com a temática desse evento, o seu trabalho pode ser rejeitado e, portanto, você não vai ter oportunidade de apresentar esse trabalho nesse congresso. Por outro lado, se ele for aceito, normalmente os revisores também sugerem mudanças para tornar o seu trabalho ainda melhor. E aí, eles mandam essas críticas, mandam essas revisões para você, autor do trabalho, e você tem a oportunidade, então, de poder reescrever ou melhorar o seu artigo e reenviar ao Congresso. Uma vez aceito e reenviado, vai fazer parte dos anais do evento e, de acordo mais uma vez com o calendário do evento, você vai ter a oportunidade de ir lá e defender o seu trabalho. Lembrando que para participar desses eventos, geralmente você precisa fazer uma inscrição e pagar uma taxa. No nosso caso aqui no CBA, nós tínhamos duas possíveis formas de inscrição, que seria profissional e estudante. E como estudante você tem acesso a todo o conteúdo que vai ser apresentado no congresso, desde palestras, minicursos, trabalhos que vão ser apresentados de forma oral, ou posters e assim por diante. E como profissional, além disso, você também pode associar outros trabalhos em caso de coautoria. O que funciona mais ou menos é assim: você pode se inscrever como estudante e ter um trabalho submetido à sua inscrição. Só que você precisa que um dos autores do seu trabalho tenha feito uma inscrição profissional. Normalmente é mais ou menos assim que funciona. Então, se o cara fez uma inscrição profissional, ele pode submeter o trabalho dele. E o cara que é estudante, um dos autores dele tem que ser de inscrição profissional. Isso no caso desse congresso que o Juliano citou, que é o CBA, que é o Congresso Brasileiro de Automática. Particularmente em relação a esse congresso, ele é organizado pela Sociedade Brasileira de Automática, junto com uma instituição de ensino. Então, como a gente conversou, os congressos eles são normalmente eventos itinerantes, porque eles são organizados por essas instituições de ensino no Brasil, só que elas organizam junto com, no caso do CBA, a Sociedade Brasileira de Automática. No caso de outras áreas, existem, obviamente, outros grupos formados, às vezes organizados como sociedades também, que também fazem essa organização e procuram divulgar o conhecimento técnico e tecnológico daquela área, enfim, para as pessoas e para os demais pesquisadores. O seu trabalho, uma vez submetido, pelo menos nos congressos que a gente costuma participar, você pode ser colocado para fazer dois tipos de apresentações. Ou melhor, existem dois tipos de apresentações em que o seu trabalho pode ficar, de acordo com a equipe de revisores, com a organização, seu trabalho pode ficar qualificado para ser apresentado. Quais são esses dois tipos de apresentação? É a oral e a interativa. Vamos explicar primeiro a interativa, que ela é mais fácil. Normalmente você vai poder ligar o seu computador, mostrar a sua apresentação ligada a uma televisão de 40 polegadas, uma televisão grande o suficiente para que as pessoas possam visualizar o seu trabalho. E aí você vai ter um determinado tempo na sua sessão, que pode variar, pode ser de 2 horas, 1 hora, E aí você fica lá com o seu trabalho sendo exposto na televisão, pronto para apresentar o seu trabalho e responder a qualquer questionamento que as pessoas que porventura passem pela sua sessão possam ter sobre a pesquisa que você desenvolveu. Nesse caso, no caso de uma sessão interativa, você
está aberto, uma vez você tem o seu computador ligado na televisão, a mostrar algoritmos, a mostrar vídeos, mostrar apresentações de slide. Você tem assim um universo de possibilidades maior para ilustrar toda essa pesquisa que você desenvolveu. Geralmente você tem de 1 ou 2 horas, né? É um tempo um pouco maior do que as apresentações orais. Seria o antigo pôster, né? Sim. Exatamente. Antes de ter, né, as televisões, e alguns congressos eu imagino que ainda seja organizado dessa maneira, ao invés de ter as sessões interativas, existe uma sessão de pôster, em que você não tem uma televisão, mas sim você imprime um pôster do seu artigo e você apresenta, na verdade, esse pôster. E as pessoas que passarem, elas podem, inclusive, passar os olhos, dar uma lida sobre o que é o seu trabalho e ali tirar as dúvidas com você ali do lado. Além da apresentação interativa ou por pôster, existe também a apresentação oral, né, Juliano? Exatamente, existe a apresentação oral e nela você tem um tempo geralmente menor, né, para falar do seu trabalho. Costuma ser de 10 a 15 minutos e com mais 5 minutos de perguntas. Geralmente a pessoa que está expondo o trabalho faz isso da forma de slides e ela trava ao falar. Não, assim, além de você normalmente fazer por slides e ter esse tempinho, assim como na sessão interativa, as sessões orais também são organizadas por sessões. Daí o nome, né? Sessão oral. Então, você vai ter uma série de artigos dentro de uma sessão oral em que cada autor vai mostrar o que ele desenvolveu. Então, normalmente, como é que isso funciona? Você tem 15 minutos para apresentar o seu trabalho, mais 5 minutos para que as pessoas possam fazer questionamentos sobre o seu trabalho ou perguntar alguma coisa que elas ficaram em dúvida. Totalizando, você tem 20 minutos por trabalho. E normalmente essas sessões têm também uma duração de 1 hora, 2 horas. Então, se você pegar uma sessão de 2 horas, você vai ter a possibilidade de ter 6 trabalhos sendo apresentados. Normalmente essas sessões também são organizadas por temas, porque você vai fazer um congresso de engenharia. Poxa, existem uma infinidade de áreas, né? Então essas áreas são divididas e as sessões são feitas por área. Você pode ter uma área, por exemplo, de sistemas de potência, no caso da engenharia elétrica, ou uma área de aplicações em controle, enfim. E aí a ideia é que cada trabalho daquela sessão tem a ver com esse determinado tema. O que nem sempre ocorre, né? Aí depende da organização do congresso, mas idealmente a ideia seria essa. E normalmente é seguido um calendário bem rigoroso nesses trabalhos, porque tudo isso fica organizado e à disposição de todos os congressistas, todas as pessoas que estão participando do congresso, os horários de cada sessão e os lugares onde cada sessão está sendo organizada. Então, às vezes, você está interessado em um trabalho em uma determinada sessão, no primeiro trabalho que vai ser apresentado naquela sessão, mas você também quer ver o segundo trabalho que vai ser apresentado numa outra sessão. Então, esse primeiro trabalho realmente precisa ter esses 20 minutos, se for o caso, para que você possa, depois de ter visto esse trabalho, poder sair de uma sessão e se deslocar e ter a oportunidade de assistir a outra apresentação que você tem interesse. Então, às vezes, mesmo que a pessoa leve menos do que os 15 minutos para apresentar e menos do que os 5 minutos de perguntas, é usual que se espere o final dessa apresentação até terminar esse tempo, para que a pessoa possa se organizar, né? Para que, enfim, um trabalho não atropele o outro e os congressistas acabem prejudicados por conta dessa falta de organização, que quando ela é bem feita, você não tem esse tipo de problema. Exatamente, por isso que os responsáveis pela sessão são muito rigorosos em relação ao tempo. Isso, que a gente costuma chamar de chair, que normalmente também é um dos autores de artigos desse congresso que são convidados para organizar a sessão. Então são eles que vão chamar as pessoas que vão apresentar os trabalhos, cada um na sua ordem correta, vão apresentar, né, o autor do trabalho, as pessoas que estão assistindo, apresentar o título desse trabalho e regular exatamente esse tempo e essa organização de cada sessão.
a gente tem discutido e mostrado mais ou menos toda a organização e eu espero que esteja ficando bem claro, mas, além de tudo isso que a gente falou, você também pode participar de um congresso sem que você tenha nenhum trabalho para apresentar. Porque a gente conversou, né, que você podia fazer uma inscrição de estudante e ainda assim ser autor daquele trabalho e apresentar aquele trabalho, desde que para isso um dos autores também tenha feito a inscrição profissional. Mas se você quiser simplesmente participar do congresso e usufruir das apresentações que serão feitas e dos trabalhos que serão apresentados, basta que você se inscreva como estudante, basta que você se inscreva no congresso e, obviamente, pague a taxa que é exigida. Fazendo isso, você vai poder assistir a todas as atividades do congresso. E alguns congressos, inclusive, oferecem mini-cursos e palestras que também estão voltadas para a área, para a grande área, o grande tema, né, que o congresso se propõe. E, com base nisso, vem o questionamento, né? Por que alguém se inscreveria num congresso simplesmente para assistir o congresso? Ou melhor, por que é importante participar de eventos acadêmicos como, por exemplo, congressos? Bom, acho que é bem evidente que a troca de informações que você tem ali participando do congresso é muito grande, né? Então você vê outros trabalhos, inclusive para ter, se você não está em algum projeto, você ter alguma ideia do que está sendo feito, ou até mesmo conseguir, ao assistir o trabalho de alguém, você conseguir enxergar por uma outra perspectiva, e isso pode ser um trabalho seu também. Outra coisa, criar contatos, de criar um network, né? Conhecer outros pesquisadores de outras áreas, ou até mesmo pesquisadores famosos da sua área. Como um aluno, você tem a oportunidade de conferir o que vários pesquisadores têm trabalhado nas diversas áreas onde você está estudando e fazendo seu curso superior. Por que isso é importante? Porque é bacana para você, principalmente dependendo do congresso, às vezes você também tem uma boa parte de trabalhos que são de aplicação, às vezes de pessoas que estão trabalhando inclusive na indústria. Então é bacana porque você como aluno pode ver pessoas apresentando projetos e apresentando pesquisas intimamente relacionadas ao curso que você está fazendo como ensino superior. E isso tem um papel motivador muito grande para o aluno. Porque às vezes a gente entra, eu vou falar da minha experiência que é de engenharia, você entra no curso de engenharia e durante os 2 primeiros anos de engenharia você só vê cálculo e física, ou seja, matemática e física. E aí chega num certo ponto que as pessoas às vezes se desmotivam a continuar no curso porque imagina que o curso de engenharia inteiro ou que a área profissional de engenharia é ficar resolvendo conta matemática, ou como a gente brinca, é ficar resolvendo integral a vida toda. E não é, você tem um universo muito maior do que ficar simplesmente vendo fórmulas matemáticas, por assim dizer. E às vezes por ter esse tempo muito grande de preparação matemática que é necessário, principalmente porque a gente tem uma rede de ensino básico e médio muito deficitária, é necessário que a gente tenha uma base matemática e física para poder desenvolver, no caso aqui, a engenharia. O problema é que como você fica muito tempo vendo só essa base matemática e física, você pode se desmotivar e começar a se distanciar da prática da engenharia, né? Do chão de fábrica da engenharia, né? O que de fato engenheiros formados fazem no mercado de trabalho ou pesquisadores fazem na área acadêmica. Então você participar de um congresso, você pode ficar, ou pelo menos assistir às inovações que estão sendo feitas na sua área, projetos feitos na indústria, novas maneiras de abordar determinados problemas da engenharia, e você vai ter o contato com essas pessoas que estão apresentando, que são profissionais, formados, pesquisadores, que você vai poder inclusive ir e falar diretamente com eles, perguntar a eles sobre a área de pesquisa deles, fazendo assim com que você aumente o seu universo de atuação, que talvez fosse muito limitado se você focar a sua vida simplesmente nas matérias do seu curso. Enfim, ser um aluno às vezes nota 10, mas que não tem a menor noção de como é a engenharia fora do seu curso, ou depois que você se formar. Então, como um aluno que está na graduação, um congresso é um prato cheio para você conhecer o futuro mercado que você vai se inserir. Como profissional, você tem a oportunidade de apresentar o seu trabalho. Seja um profissional da indústria, um pesquisador, você tem como mostrar aquilo que você está desenvolvendo para outros colegas pesquisadores e outros colegas profissionais, a ponto inclusive dessas pessoas poderem criticar o seu trabalho. Sim, é isso mesmo que você está ouvindo, criticar o seu trabalho.
porque às vezes você está tão focado numa coisa, no que você está fazendo, que você não enxerga, às vezes, as limitações do seu trabalho. Às vezes você não enxerga nem muito onde você consegue chegar a partir do que você está fazendo. Então, você preparar uma apresentação e expor isso para pessoas que entendem daquilo que você está falando, mais uma vez, também é um prato cheio para que você progrida na sua pesquisa, no seu projeto ou naquilo que você está desenvolvendo. Tem um professor, que foi professor meu, que ele falava que você só entende muito bem uma coisa quando você consegue explicar ela com poucas frases. E o congresso é uma grande oportunidade para isso, porque você tem ali 15 minutos para apresentar uma ideia, apresentar o seu trabalho, e você tem pouco tempo e, portanto, você tem que valorizar muito esse tempo de apresentação para poder mostrar aquilo que você fez da melhor maneira possível, até para que aquelas pessoas possam interagir com você, perguntar e contribuir para a melhora do seu trabalho. Realmente, esse feedback, ele é muito importante, né? Porque, exatamente como o Felipe disse, não só do conteúdo em si, que às vezes você pode ter, por estar tão focado em alguma coisa, cometido algum erro, que às vezes pode até ser pequeno, mas que passa despercebido, mas também de ver o quanto você domina esse assunto a ponto de conseguir passar de forma clara e coerente tudo que foi feito. Você também tem a possibilidade de aumentar a visibilidade da sua área de estudo, uma vez que você está apresentando ela para outros pesquisadores que estão em outras áreas de estudo. Então você tem a possibilidade de não só mostrar para todo mundo o trabalho que você está desenvolvendo e com isso poder ouvir as críticas deles, fazendo com que você possa melhorar o seu trabalho, mas você também tem a oportunidade de visualizar o que os outros pesquisadores estão trabalhando, como eles estão fazendo e, portanto, se manter sempre atualizado em relação à sua pesquisa. O que também é muito importante, porque a gente não faz pesquisa dentro de uma bolha, trancado, né? A gente faz pesquisa com o mundo todo, com o Brasil, com outros pesquisadores. Então você precisa sempre estar atualizado em relação ao que os outros pesquisadores também estão trabalhando, até para que a sua pesquisa e o seu trabalho seja sempre relevante, para que você não comece a apresentar um trabalho achando que é inovador, sendo que uma pessoa já fez isso 20, 30 anos atrás. Então é necessário que você se mantenha sempre atualizado, e um congresso é uma grande oportunidade para que você se mantenha atualizado em relação a isso. Nós abrimos o programa praticamente perguntando sobre qual seria a importância de eventos como congressos, simpósios, enfim, esse tipo de evento acadêmico. A gente já pôde ver que esses tipos de eventos são importantes para você integrar a comunidade acadêmica com a indústria, motivar alunos de graduação para que eles possam ver as aplicações daquele curso superior que ele está fazendo, mostrar ao mesmo tempo as pesquisas que você está desenvolvendo e receber as críticas dela, se você já atuar como profissional. Você também vai poder assistir outros trabalhos e se manter atualizado da sua pesquisa. Serve para você também fazer um network ou criar sua lista de contatos profissionais e ter aquelas pessoas que às vezes trabalham na sua área e que também podem te ajudar a produzir juntos e produzir pesquisas juntos, dentre tantos outros benefícios. E uma das coisas que também é bem bacana, que a gente ainda não abordou aqui, e que vamos falar rapidamente sobre elas, congressos também são uma ótima oportunidade para você conhecer outros lugares. Claro que não durante o congresso em si, mas como são eventos normalmente itinerantes, você pode aliar o fato de você conhecer mais coisas sobre a área que você quer, com o fato também de você conhecer cidades novas, conhecer outros pontos que você talvez não tivesse a oportunidade de fazê-lo se não fosse por esses congressos ou esses eventos organizados em determinados lugares. Até porque o próprio congresso ou a comissão organizadora geralmente dão dicas e algumas sugestões de lugares a conhecer, visto que você está ali na cidade já, né, para participar do congresso, mas que nada te impede de conhecer o ambiente, experimentar alguma
comida típica do lugar. Sim, se integrar às vezes um pouco, ainda que um pouco, né? Mas se integrar na cultura do lugar onde você está indo apresentar seu trabalho ou assistir os demais trabalhos também daquele congresso. É bacana, às vezes vale muito a pena, dependendo da cidade, você esticar um pouquinho. O congresso termina na sexta, eu vou esticar, vou ficar até segunda, terça-feira, porque assim eu também posso fazer aqueles passeios lá que eu me interessei. E é bacana porque você também conhece um pouco mais dessa cidade que sediou esse congresso, esse evento. Dado tudo isso que a gente conversou, agora a gente vai entrar aí com um áudio de uma entrevista que eu fiz com um aluno lá da UFRJ sobre as impressões que ele teve do último congresso que nós participamos, que foi o CBA, o Congresso Brasileiro de Automática. Nesse congresso, esse aluno teve a oportunidade de apresentar o primeiro trabalho dele em congresso. Então, a gente agora vai entrar aí com áudio sobre as impressões dele desse tipo de evento acadêmico, desse congresso. Se liga aí na entrevista que a gente fez com o Jean. Então a gente está aqui com o Jean, ele é aluno de graduação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, e a gente vai conversar um pouquinho sobre a experiência dele no último congresso que ele participou, o último e primeiro, né? Que foi o Congresso Brasileiro de Automática, o CBA 2016. Então aqui eu já vou começar pedindo para ele se apresentar e dizer mais ou menos o que ele faz, como é que é o curso dele. Então Jean, se apresente e diga aí o que você faz da vida. Olá a todos, meu nome é Jean Américo, para ser mais exato, eu sou aluno do 8º período de Engenharia de Controle e Automação e atualmente eu sou bolsista de Iniciação Científica pela FAPERJ, aqui é a Federação de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro. Eu vou falar um pouquinho para vocês como foi essa experiência nesse congresso, meu primeiro congresso na área de automação. Então, antes da gente entrar em si no CBA e no congresso, a gente falou muito no episódio sobre a relação que você pode ter dos congressos com o mercado de trabalho, com a pesquisa e tudo. Então, aproveitando, antes da gente falar do CBA em si, como você vê o seu curso em relação ao mercado de trabalho e pesquisa? Bem, Felipe, essa pergunta é sempre complicada, né? Porque a gente sabe a relação, muitas das vezes a déficit que os cursos das universidades públicas têm um pouco no Brasil, né? Meu curso, principalmente, Engenharia de Controle e Automação aqui na UFRJ, ele tem uma abordagem muito científica, então nós nos aprofundamos em teorias e táticas de controle, então nós analisamos toda a bibliografia do curso, toda a bibliografia própria russa mesmo, vamos profundamente nisso e muitas das vezes isso dá uma sensação de frustração para os alunos, porque nós vemos uma teoria bem ampla, mas muitas das vezes não vemos uma aplicação, ou não vemos um porquê, ou um motivo daquilo, e ao mesmo tempo a parte de projetos, que é o que o mercado de trabalho muitas das vezes nos pede, ela fica a desejar, porque desenvolvemos poucos projetos durante o curso. Ou seja, temos uma teoria muito forte, mas temos uma prática muito fraca, muito superficial. Você falou muito do que o seu curso tem essa parte teórica, essa parte mais pesada científica. E você, como aluno da UFRJ e vendo também essa parte, você pretende seguir a carreira acadêmica? Eu sou um pouco suspeito para dizer sobre a teoria, porque eu pretendo seguir a carreira acadêmica, então eu tenho um certo gosto por aprender, por descobrir coisas novas e descobrir teorias novas também. Apesar de, sendo engenheiro, eu gostar muito da área prática, gostar muito da aplicação. Eu pretendo sim seguir a carreira acadêmica, eu pretendo sim continuar vendo essas teorias, mas pelo menos durante meu percurso acadêmico, eu pretendo sempre fazer o mestrado, o doutorado e quando virar um professor ou um acadêmico, realmente tentar trazer toda essa teoria para uma parte mais de projeto, né? Porque dentro da engenharia a gente não pode ver a ciência pela ciência, né? Temos que ver a ciência com resultados práticos, né? Essa é a definição de engenharia. Porque se não vemos a aplicação, a teoria é puramente matemática. E matemática pela matemática, eu estaria em outro curso, né? Não era engenharia. Não era engenharia. Tá certo. E de onde partiu, agora a gente entrando mesmo no assunto do congresso, do CBA, de onde partiu a ideia de escrever um artigo para esse CBA 2016? Bem, a ideia foi um pouco natural, porque eu desenvolvi junto ao meu orientador durante um ano, que veio a ser o artigo no laboratório. Nós fomos contemplados com a bolsa da FAPERJ, então começamos a desenvolver esse trabalho, que eu vou falar um pouquinho mais depois. Como os resultados naturais foram surgindo desse trabalho, a gente começou a pensar onde publicar, né, onde demonstrar, porque como ele mesmo dizia, né, um projeto que não fecha com um artigo ou com resultados é uma coisa aberta, né, uma coisa que não existe. Então, o fim de um projeto, o fim de todo projeto laboratorial, todo projeto de iniciação científica, mestrado, doutorado, tem que ser um artigo, né, tem que ser um paper, algo que
mostre à academia o que vocês fizeram, né? Porque senão fica vazio, fica vago. Então foi um pouco natural. Nós finalizamos com 1 ano de trabalho, conseguimos bons resultados práticos, e aí procuramos o congresso na nossa área, né? Que ele conhece vários deles, para ver qual deles a gente poderia publicar. O CBA era o que estava aberto na época, era um bom congresso inicial pra gente, então a gente já tentou, já formalizou o artigo e mandou para ele, né? E aí a gente teve a graça de ser contemplado, de ser aprovado, né? Nossa publicação. Então acho que essa experiência foi meio que natural, né? Fazia parte do seu próprio projeto em si e depois só para expor os resultados num congresso, né? Foi uma coisa bem natural, sim, o Felipe. Uma vez que a gente conseguiu finalizar, uma vez que as coisas funcionaram no laboratório, o que é o que é uma novidade, assim, uma coisa absurda, chega a ser, né? Nós começamos a pensar nisso, né? E agora, onde vamos publicar, né? Vamos mostrar que funcionou, sabe? E antes de você falar um pouquinho sobre o seu trabalho em si, você pretende publicar em algum congresso internacional? Como orientador, a gente está tentando pedir a renovação dessa bolsa da FAPESD agora, porque ela dura um período de 1 ano e acabou agora, então a gente está produzindo no momento um relatório final do nosso artigo, do que a gente fez para enviar à FAPESD, para pedir essa renovação para estender o nosso trabalho a outras aplicações, né? Uma vez que a gente conseguir isso e conseguir estender o nosso trabalho, a gente pretende sim publicar em congressos internacionais e gerar mais contribuições, né, com o que a gente fez. Ah, legal. Fala um pouquinho, qual foi o seu trabalho? Essa é a parte um pouquinho difícil de explicar. O meu trabalho é na área de controle para busca extremal, utilizando visão computacional. Controle para busca extremal é uma teoria recente, mais ou menos de 2002 e 2003, que ela começou a ser desenvolvida. É uma tática bem avançada, assim, no próprio curso de controle aqui a gente nem vê ela. Então eu tive que aprender do zero essa teoria, que por sinal ela tem uma abordagem matemática muito forte. Então ela visa fazer uma otimização em tempo real, sem usar a informação da derivada ou do gradiente, que muitas das vezes essas informações são muito custosas para se calcular em tempo real. Por quê? Simplesmente você às vezes não conhece a função objetivo, né, o que você quer maximizar ou minimizar, ou porque realmente é muito difícil fazer essa derivada computacionalmente. Essa teoria então veio como uma nova tática de fazer controle em tempo real a partir de uma estimativa do gradiente por função periódica. Então nós, por exemplo, utilizamos uma senoide que oscila o objeto, a função de transferência, no caso que a gente estava utilizando era um giroscópio, e a partir de alguns cálculos matemáticos a gente consegue uma estimativa para esse gradiente. E usa então essa estimativa para um gradiente como referência para o objeto seguir. É como se fosse um efeito do girassol, né? O girassol ele sempre tenta procurar a posição máxima de captação do Sol. Então ele sempre tenta estar, né, vamos dizer assim, em 90 graus com o eixo óptico solar, né, que é o ponto máximo. E o girassol ele também tem essa perturbação interna, né? Ele sente para onde o Sol está aumentando, ou no caso o Sol está diminuindo, e se posiciona de modo a captar o máximo, né? E a busca extremal, a teoria de busca extremal é um pouco disso. Você perturba o objeto, no caso o girassol, vê onde está aumentando para onde está diminuindo e segue aquela direção. E no nosso caso a gente usou a visão computacional para como se fosse o Sol, né? O Sol seria a nossa visão computacional. Então a gente posicionou uma câmera, fez um processamento de imagem, a partir disso usou a malha de controle para seguir propriamente o alvo. Então a câmera era o nosso Sol, o objeto que era o giroscópio a ser controlado seguia esse Sol, né? Então se a câmera estivesse em cima ele apontava para cima, e se a câmera estivesse embaixo ele apontava para baixo. E ao fim a gente conseguiu propor também um método de sintonia para essa malha, né? Porque um dos pontos críticos para essa teoria é justamente o ponto de estabilidade, porque os pontos de estabilidade clássicos em controle, por exemplo, diagrama de Bode, Nyquist, etc., não vale muito para essa malha. Então a gente tem que usar outras teorias de estabilidade, por exemplo, a análise do valor médio. A nossa malha de controle, ela filtra as altas frequências e o que importa no fundo é a baixa frequência. Então a gente propôs a partir dessa análise de baixa frequência um método de você definir aí a amplitude da oscilação, ou seja, quanto ele vai oscilar procurando o máximo, e também os ganhos usados na malha. Com a nossa sintonia proposta, o nosso experimento teve resultados práticos bem satisfatórios. Ele conseguiu uma convergência aí de 20 segundos aproximadamente, ou seja, entre um máximo e outro máximo ele foi bem rápido, sem saturar. Foi algo bem interessante, assim. Pô, bacana. E agora, entrando mais especificamente no congresso em si, no seu desenvolvimento no CBA, o que você achou da sua apresentação lá no congresso?
A minha apresentação, primeiramente, assim, eu senti um pouco da dificuldade também em fazer uma boa apresentação. Eu acho que é por causa disso que muitas das vezes os professores não fazem tanto esforço. Depois eu tirei isso. Eu senti um pouco do que é a dificuldade em fazer uma boa apresentação. Não imaginava que fosse tão difícil ser tão sucinto, pelo menos com o objetivo do congresso, né, que é uma apresentação, você resumir um paper de 4 páginas e 2 colunas para falar em 15 minutos, né, e apresentar isso de uma forma agradável, sem que as pessoas fiquem entediadas e também não entendam nada. Então, isso é uma coisa muito difícil. No nosso caso, principalmente, por ser uma teoria muito matemática, tornar a apresentação algo agradável para as pessoas que estão vendo, isso é muito difícil. Eu senti que a minha apresentação, ela exigiu de mim um esforço muito grande. Eu perdi algumas noites aí ensaiando, preparando elas, tornando elas... Eu acho que a última noite aí foi até 3, 4 da manhã, simplesmente melhorando ela para torná-la mais agradável realmente, sem ser tão pesada, vamos dizer assim. Mas no final das contas eu consegui fazer uma boa apresentação, eu ensaiei bastante também. Mas na hora eu acho que eu consegui me superar, assim, saiu até melhor do que eu havia ensaiado. Então, achei que foi bem satisfatório, assim, principalmente por ser minha primeira apresentação, eu consegui levar bem um tema tão difícil como foi o controle de busca extremal. Será que as aulas ajudaram você a montar essa apresentação? Não, com certeza não. Tá certo. Mas algumas matérias na faculdade ainda tentam fazer algumas apresentações, né? Eles reconhecem a importância, mas... Realmente, assim, é uma coisa que os professores também precisam cobrar mais na faculdade, né? A gente tem que ter mais experiência com apresentações. Parece simples, mas de simples não tem nada. Tá certo. E do congresso como um todo, já? O que você achou da organização, do congresso? Enfim, onde ele foi proposto? Eu gostei muito do local, né? Eu sou capixaba, então Sei Vitória é maravilhoso pra mim. Mas eu achei que foi muito bom. Eu só acho que teve um probleminha na hora da organização, porque o congresso mudou de lugar, eu acho, um dia antes ou 2 dias antes, mas eles não retiraram as placas indicando o caminho, então quando eu cheguei lá a gente se perdeu, então a gente demorou aí 1 hora a mais, por exemplo, só procurando o lugar certo, e a UFES é bem grande. Para isso foi tudo bem, a organização eu achei muito boa, as palestras estavam muito bem organizadas, a estrutura estava muito boa, os coffee breaks também estavam maravilhosos. Mas eu achei que foi muito bom, assim, a organização desse evento realmente foi maravilhosa, assim, eu acho que eles conseguiram se superar, pelo menos os outros eventos que eu tenho experiência, não eventos científicos, mas outros eventos que demandam organização, como palestras aqui mesmo na própria FRJ, eu acho que eles conseguiram chegar num nível muito bom, porque eles tinham uma equipe muito forte, eles conseguiram fazer as coisas tudo de forma digital, chegavam lá, tava tudo imprimido, tudo pronto, não tinha fila, não tinha dor de cabeça, então acho que eles conseguiram fazer algo muito bem feito. E em relação aos trabalhos em si do congresso, chegou a ver alguma exposição, ver alguma apresentação que tivesse te interessado, que você tenha gostado? O que você achou mais ou menos do nível dos trabalhos que foram apresentados lá? Primeiramente, eu me surpreendi, assim, com algumas coisas, porque eu percebi que a automática envolve algumas outras áreas que eu não conhecia. Por exemplo, eu fui numa palestra sobre a detecção de pedestres a partir de redes neurais, então eu achei muito interessante, apesar de não entender muito por não ser minha área. E também vi outros projetos, é claro, né, na área relacionada de controle, então... Vi um projeto da USP, por exemplo, eles construíram um helicóptero com 2 graus de liberdade e eles construíram mesmo, assim, no laboratório, que é uma coisa muito interessante, porque geralmente os laboratórios não têm tanto mão de obra para construir algo do zero, né? É um pouco difícil fazer isso, geralmente a gente compra alguns experimentos e adaptam eles, né? E eu achei muito bom, assim, os níveis dos trabalhos também estavam muito bons. O pessoal fez algumas coisas muito bacanas, eu acho que eles conseguiram expor resultados bem importantes, assim, e eu gostei muito, assim, da maneira também como eles exporam. Acho que as apresentações, pelo menos as que eu participei, estavam muito boas, pesquisadores falaram muito bem, e também exporam bons resultados, né, que é o mais importante. E dado isso tudo que você viu lá, inclusive a sua própria apresentação, seu próprio trabalho, qual a importância de eventos como o CBA para a pesquisa e desenvolvimento do país? Eu acho que é uma coisa fundamental, porque em congressos assim é que a gente tem, como eu estava dizendo, um marco para o seu projeto, para a sua pesquisa, porque
Uma vez que você termina um projeto, você tem que divulgar para a academia, né? Divulgar para as outras pessoas, outros laboratórios, outras áreas, outras universidades. E isso tudo acontece num congresso. Se não houvesse um congresso, por exemplo, seria simplesmente um paper publicado em alguma revista, em algum site, e aí ia depender daquele outro laboratório relacionado ao seu, mas que é do norte do país e você é do sul, de achar e de entrar em um desses sites entre milhares de outros que fazem publicação de papers. Então, o congresso ele tem esse poder, né? Ele junta pesquisadores do Brasil inteiro, junta laboratórios com mesmas áreas, então ele faz networking, ele te dá uma noção do que está sendo desenvolvido, do que não está. Isso é muito bacana, assim, isso dá uma integração nacional muito forte. E principalmente, né, motiva, impulsiona a pesquisa, né? Porque fortalece muito a carreira acadêmica. Começou a dar até a introdução da próxima pergunta, né? Mas de que forma eventos como o CBA podem motivar outras pessoas a seguir a área de ciências e tecnologia, por exemplo? Eu acho que a principal motivação é a satisfação de terminar um trabalho, né? Na hora do experimento, por exemplo, todo mundo quer fazer, né? E na hora do relatório todo mundo corre. É uma coisa constante, assim, né? na UFRJ. Então aqui, todas as aulas, por exemplo, que é experimental, as pessoas gostam muito. Pediu o relatório, a galera fica chateada. E o CBA, assim, um congresso, ele mostra que esse fim, né, o término de um relatório, ele pode ser legal, sabe? Ele pode ser interessante. Porque é isso, na hora de escrever, no nosso caso, por exemplo, a gente desenvolveu aí o trabalho durante, sei lá, uns 8 meses, puramente tecnicamente, né, fazendo laboratório, testando, projetando, e foi bem interessante, realmente. E nos meses finais, quando a gente estava escrevendo o artigo, foi uma correria muito grande, então, para passar tudo pro papel, teve um trabalho muito grande, então foi difícil, foi chato, vamos dizer assim. Mas quando a gente está no congresso e apresenta aqueles resultados, aí você vê a satisfação de ter passado, né? De ter feito aquele esforço. Então, o congresso é um pouco disso, né? Te motiva a escrever, te motiva a publicar, a mostrar os teus resultados, né? E isso é a principal motivação para quem está indo na carreira acadêmica, né? Porque mostra que escrever um artigo, por exemplo, que é muitas das vezes chato, tem uma recompensa, né? E essa recompensa é o congresso, é a publicação, é ser reconhecido, é mostrar para as outras pessoas. E isso é uma coisa muito, muito legal, assim, é uma coisa muito bacana. E será que além de tudo isso que a gente já conversou, existem outros benefícios que esse tipo de evento pode trazer para pesquisadores, alunos de graduação, sociedade de maneira geral? Eu acho que é um pouco difícil contabilizar e medir um pouco a quantidade de benefícios que esse evento traz, né? E na parte científica eu falei um pouco que realmente tem esse poder de integração, de desenvolvimento, de fortalecer a carreira científica, mas não só científico, né? O CBA, por exemplo, ele permite que profissionais participem também, e que também alunos, pessoas interessadas participem. Então, no hall do CBA, por exemplo, eu estava tendo diversas apresentações lá, né, que não era modalidade oral, era modalidade de e-poster, né, que eram aqueles posters digital. Tinha muitos profissionais ali fazendo a divulgação do trabalho deles, a divulgação da empresa, pesquisando também, pesquisadores, né, eles iam atrás de pessoas fazendo networking ali. Então, assim, impulsionava não só a carreira acadêmica, mas também a carreira profissional, a vida profissional ali dentro da UFES, né? E não só dentro da UFES, mas de Vitória e de outros estados. Então, muitos profissionais saíam de outros estados para ir no congresso, fazer realmente uma participação profissional, não acadêmica. Então, acho que isso é um impacto direto, é um impacto importantíssimo. Também tem o impacto dos próprios estudantes que estavam ali trabalhando no CBA. Eu não sei se eles eram voluntários, mas eu acredito que sim. Então, eles estavam em contato com pesquisadores, com uma área nova, com pesquisa, estavam em contato com algo que tem resultados muito grandes, que envolvem pessoas muito importantes. Então, isso fortalece também a graduação para eles, né? Também tem a questão do turismo, que muitos pesquisadores nunca foram em Vitória, eu acho, né? Eu sou capixaba, então eu sei o quanto as pessoas às vezes desconhecem o Espírito Santo, acham que muitas vezes Vitória é algo muito menor do que sabe? Não, é realmente uma capital. E eu vi muita gente encantada também por achar aquilo muito bonito, um lugar muito belo, e falar comigo, olha, eu não sabia que era assim. Então a gente tem consequências aí, turismo, consequências econômicas, profissionais, acadêmica, e para a própria universidade, né, para a UFES, porque a UFES ganha renome por sediar eventos nacionais assim grandes. A UFES passa a ser mais conhecida, passa a ser mais reconhecida, passa a atrair mais profissionais, né, de alto nível. E, então, assim, eu acho que é um ganho para a sociedade inteira, no geral, né? Eu acho que mais congressos como esse deveriam acontecer, né?
Bom, é isso aí. Muito obrigado, já. Valeu mesmo pela disponibilização do seu tempo, de conversar um pouquinho como é que foi o seu trabalho lá no CBA e as suas opiniões gerais do Congresso. E é isso, cara. A gente aguarda uma nova oportunidade, se tudo der certo, né, pra gente conversar de novo. E por enquanto a gente vai ficando por aqui. Muito boa sorte na sua graduação, nesse término aí que é penoso pra caramba também. E deixo aberto aí